Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Aqui estamos com o projeto escolhido para este vídeo. Transmissor AM com FET de potência. Lógico que você já deve estar ligadões aí, porque muita gente ainda gosta dos seus transmissores, né? Então eu vou falar um pouquinho desse projeto que marcou época, que nós publicamos lá numa revista eletrônica Total, número 41, de fevereiro de 92. Faz um bocado de tempo, não é verdade? Naquela época, né, a partir de 76, quando nós iniciamos nossas publicações da eletrônica Total e a Saber Eletrônica, tudo que se referia a transmissores era de grande interesse dos nossos leitores. Eram muito ligados nesse assunto, os makers da época, né? Hoje o assunto é outro. Hoje o assunto são os microcontroladores, IoT, wireless, mas o wireless também é sem fio, e IoT também tem muita aplicação sem fio. Na realidade, o espectro eletromagnético, a gente usar as ondas de rádio, sempre foi um assunto assim que desperta a atenção de todos da tecnologia pela curiosidade, né, de saber como que as ondas podem transportar informações, aonde elas podem ir, o que elas podem fazer, né? E naquela época também era assim. Então o nosso transmissor de AM com FET de potência, ele tinha um diferencial. Qual que é o diferencial? Os FETs de potência da época, como ainda hoje, eles não são componentes para RF, radiofrequência. Eles operam em baixas frequências, têm um limite relativamente estreito da frequência que eles podem atingir, né? Não vão muito longe, né? Mas a cada dia a gente consegue ter uma melhora nesse desempenho, diminuindo aquelas cargas de gate, né? Que elas é que limitam a velocidade desse componente. A gente pode chegando a cada vez velocidades maiores, o que é exigido hoje, por exemplo, para as aplicações em fontes chaveadas. Mas para operar na faixa de ondas médias, vamos dizer, na faixa inferior, aí não chegando a 1 MHz, um FET ainda tem um bom desempenho. E a faixa de onda média está aí, né? Então era possível você pegar um FET daquela época e usar como um amplificador de RF num circuitinho de transmissor. E foi o que nós fizemos. Nós deixamos claro, né, toda essa explicação de que o FET não é um componente apropriado, você vai ter que fazer testes, encontrar um que chegue lá, né, e eventualmente você não vai poder esperar aquele altíssimo desempenho que um FET numa aplicação de uma fonte chaveada, de uma fonte comutada, ele consegue, ou mesmo num amplificador de áudio. Mas era interessante, porque a gente conseguia alguns watts, né, o suficiente para acender uma lâmpadazinha, né, que a gente punha uma lâmpada de farol de carro, né, que aparece inclusive aqui, certo? Na capa, na foto do projeto, ela acendia quando você falava e modulava o transmissor. Então era interessante nesse caso, né? Mas era preciso fazer experiências para encontrar um bom FET que chegasse lá. E o circuito realmente fez sucesso. Como é que ele tinha a sua estrutura? Pegamos um oscilador Hartley com um transistor de média potência, por exemplo, no caso nós usamos um BD, certo? Um BD 132, 131, que chegava lá, ou ainda um TIP 31, né, que nós usamos no projeto original. Os dois poderiam ser usados, que funcionavam, né? BD 139, 137 ou TIP 31, e eles geravam então um sinalzinho de RF, um sinal de alta frequência de AM, na faixa de AM, que eu pedia para ficar abaixo de 1 MHz, senão o FET não chegava lá, né? E a gente jogava esse sinal numa etapa amplificadora com um MOSFET de frequência. Os MOSFETs da série IRF, eles estavam começando a aparecer no mercado a preços bastante acessíveis. E eu usava um que era o 630, IRF 630, que era bastante popular na época. Hoje vocês podem testar com outros. E até, eventualmente, dependendo desse outro, conseguir mais potência e até ir um pouquinho em frequências mais altas, né? Então dá para você ainda montar esse projetinho para você testar suas habilidades.
A modulação vinha de um amplificador externo, nós usamos na época um integrado TDA 2002. Mas se você tivesse qualquer amplificadorzinho, você podia ligar na entrada de modulação, ajustar o nível de sinal e falando no microfone você via a lâmpada piscar. E é lógico que você podia então ligar esse transmissor numa antena, certo? Não podia ser uma antena muito longa, porque também não tinha muito efeito nesse caso, porque os AMs não são próprios para isso, mas dava para você esticar um fio de uns 5 metros, certo? No seu próprio quarto, né? Dormitório, de ponta a ponta, e ligar lá o seu transmissor, e assim, eventualmente, alcançar várias centenas de metros, ou até mais, dependendo de como você tivesse feito a sua montagem, do posicionamento da sua antena e da sensibilidade do radinho que você ia usar. Então, você podia usar esse transmissor, por exemplo, numa estação experimental, num link de áudio, por exemplo. Naquela época não existiam os MP3, os fones, os aparelhinhos com fone para você ouvir música no celular, por exemplo. O celular, naquela época, não era um equipamento comum para ouvir música, né? Estavam começando e eram caros, né? Então você podia ter um link de áudio dentro de um ambiente, por exemplo, de uma escola. Você ter a sua transmissão de áudio, né? Bastava levar o radinho AM no bolso, né? E pôr o foninho dele e ficar ouvindo as músicas retransmitidas e eventualmente a programação, certo? Que tinha lá um mestre de cerimônias, né? Um locutor que ficava falando de tudo que ia acontecer na escola nos dias e nas semanas seguintes, as programações. Era uma época boa, certo? Muita gente curtiu esse tipo de montagem, fez esse tipo de montagem, né? E é lógico que nós fomos elogiados pelo tipo de circuito que saiu. Não era um circuito profissional, né? Lembre-se que a nossa revista tinha muito, até hoje, uma pegada didática. Algumas outras revistas que nós fazemos, com a mecatrônica jovem, né? Mas fez sucesso por causa disso. Se você gostou, veja o artigo no link, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima!